Olá pessoal, videozinho rápido aí. O assunto de hoje é capacitor. O pessoal ficou curioso aí com a frase que eu disse, né, sobre a fonte da Keysight sendo boa para medir a corrente de fuga em capacitores. Então vou fazer esse videozinho aqui só rapidinho aqui para mostrar o que eu quis dizer necessariamente com isso. E além do mais, deixa eu só agradecer aí o povo que me deu as dicas aí do nome da fitinha de nylon lá, que era zip tie ou cable tie, que é normalmente que o pessoal chama aqui. Eu não tinha entendido, não me lembrava do nome, mas boas sugestões, bons nomes aí que o pessoal deixou nos comentários do vídeo anterior. É isso aí, vamos lá para os capacitores então. Bom, basicamente o que a gente quer mostrar aqui, pegando só o livrinho aqui de projetos de RF, eu estou aqui com um modelinho que a gente normalmente utilizado para capacitores, né? Então, na realidade, esse aqui é um indutorzinho pequeno, que é a indutância dos terminais do capacitor. O resistor em série, que é a resistência, o ESR, né? Que é a resistência em corrente alternada, digamos assim, né? Dado pelo capacitor, pela reatância do capacitor e tal. Aqui o valor da capacitância em si, né? O capacitor ideal, digamos assim. E aqui um resistor, e esse resistor aqui é o resistor de fuga mesmo do capacitor, ou seja, lá literalmente ele pode deixar passar tanto corrente contínua como corrente alternada. Então neste caso aqui, quando a gente mede a ESR, né, a resistência em série, usando o nosso típico medidor de LCR comum, a gente está medindo a soma dessas duas resistências aqui, RS mais RP. E naturalmente, como é que você faz então para medir somente a fuga? Porque o que acontece é que às vezes a resistência de fuga está muito baixa, né? Então, só que o valor dela é incrivelmente alto. E obviamente que naturalmente, como está em paralelo com o capacitor, em corrente alternada, o capacitor ideal ele é um circuito praticamente fechado, ou seja, põe em curto essa resistência em série aqui, em paralelo. Quando você põe uma corrente contínua, na realidade, o RP é muito maior do que o RS. O RS é da casa de décimos de ohm, ou talvez centésimos de ohm. E a RP é uma resistência na casa de muitos mega-ohms, centenas ou milhares de mega-ohms. Então o que acontece aqui é que você consegue medir, por exemplo, com um voltímetro comum, uma tensão aplicada e um amperímetro, tudo em corrente contínua, você consegue, se te for sensível o suficiente, você consegue medir a resistência aqui de fuga. Então, já dá para perceber por que eu mencionei a Keysight, né? Que a Keysight é uma fonte de corrente contínua com um medidor extremamente sensível que vai aí aos microamperes. Naturalmente, se você tiver uma fonte uma fonte qualquer e um multímetro também muito bom, muito sensível, dá para fazer a mesma coisa. A Keysight só a conveniência mesmo. Bom, na avaliação dos capacitores, você naturalmente tem, o nosso tradicional multímetro, né, na função capacímetro aqui, que dá uma ideia do valor da capacitância mesmo, do equipamento. Ele tem várias limitações, ele opera em apenas uma frequência e tal, então tem uma série de outros detalhes aí, e dependendo do modo de rastreio aí, de medida do capacitor. Aí tem o medidor de LCR, que é extremamente útil, você mede a frequência você mede a capacitância, né? Na realidade, capacitância, indutância e resistência, inclusive, em várias frequências e tal, é super útil aí para a bancada, principalmente para o reparador, né? E esse aqui, na realidade, você consegue uma boa precisão também, porque você consegue calibrar, compensar pelas resistências dos terminais, enfim, é um equipamento realmente que vale muito a pena. E, no caso, para as discussões do nosso vídeo de hoje, aqui, naturalmente, como eu comentei, a nossa fonte Keysight com o voltímetro e o microamperímetro, na realidade. O amperímetro da Keysight é muito bom, por isso que é extremamente conveniente, tá? Que eu comentei justamente, o fato da Keysight ser boa para essas medidas de fuga, né? De corrente de fuga, é justamente por isso. Porque o microamperímetro é muito bom, está tudo integrado, você não precisa ficar pendurando um monte de multímetro. Mas você pode naturalmente usar o multímetro na função microamperímetro em série com uma fonte de tensão comum, que também vai funcionar muito bem. Então, basicamente, o que a gente faz?
Isso aqui, bom, já mostrei em alguns vídeos e tal, mas só para dar uma recapitulada, né? Você põe o nosso medidorzinho de LCR aqui, pega um capacitorzinho, esse é um capacitorzinho da Siemens aqui que eu tenho há uma cara de tempo. Isso aqui eu acho que, não me engano, date code, se não me engano é 81, se não me engano. Mas é um capacitor bem antigo, mas está em excelente estado. Então, antes de medir SR, vamos curto-circuitar as pontas, e aí você põe aqui o capacitor no medidor de LCR, né? Então aqui você está avaliando as características dinâmicas dele em corrente alternada, né? Então na realidade aqui ele está com 800 microfarads, está um pouco baixo, e 0,4 de fator de dissipação. Deixa eu só mudar aqui para SR. Cadê o fator de qualidade? SR 0,09 ohms. Então tá bem razoável, são 90 miliohms. A iluminação não está ajudando. Bom, tudo bem. Então tá, só que aqui você note que a capacitância está baixa. Por quê? Porque a frequência está relativamente alta para esse tipo de capacitor eletrolítico. E de alto valor, né? Porque são 1000 microfarads. Então eu vou reduzir aqui a frequência para 100 Hz. Então aí a gente consegue aqui um valor mais elevado de capacitância. Por quê? Porque o capacitor é caracterizado para isso. E a SR aqui, 0,1 ohm, que também está bem razoável. Está bem razoável aí. Então, vamos lá. E agora, o que a gente faz? Esses são os testes, mas notem que um detalhe muito importante é que os testes do medidor de SR são feitos em tensões relativamente baixas. Eles nunca vão chegar, por exemplo, no caso aqui, deste capacitor, eles nunca vão chegar próximos da tensão de trabalho dele, máxima, né, de 16 volts. E no caso, uma fonte como essas, sim, vai te habilitar a fazer essa medida, porque você consegue tensões maiores. Então o que eu faço aqui, na realidade? Vamos lá, plugar os bichos, né, os bornes aqui. Tensão de 16 volts, eu vou ser um pouco mais conservador, vou selecionar o canal 2 aqui, botar ele em evidência aqui. Vamos botar aqui os 15 volts mesmo, na saída. Opa, para lá que eu estava no amperímetro. Uns 15 volts na saída. E, naturalmente, vou botar uma correntezinha mais baixa aqui, 0,1, 100 mA aqui. Aí o que eu faço? O que eu posso fazer é simplesmente conectar aqui, cuidado, capacitor eletrolítico, tem polaridade. Então aqui você manda brasa no capacitor, você conecta e liga o canal. Então tá lá, tá vendo que a tensão chegou a 15 volts, tá joinha, e a corrente está diminuindo, está se reduzindo. Já estamos aqui na casa de 80 microamperes. Então, efetivamente, você tem aí uma corrente contínua passando. Isso aqui equivale, essa mini corrente aqui, né, de alguns microamperes, equivale quando você tem um multímetro analógico e ele vai carregando o capacitor e vai ficando cada vez mais o infinito. Essa é uma típica avaliação que você faz com o multímetro no ohmímetro, em que o valor em ohms vai aumentando à medida que você pluga aí no capacitor. Então tá aí, olha que interessante. Esse capacitor, bom, você pode deixar, quanto mais tempo você deixar, você vai ter certeza de que ele vai se aproximando assintoticamente do valor mínimo de fuga dele. Então aqui eu estou a 40, 36, 35 micro. Se você deixar aí, ele vai ficar aí, se deixar uma noite, por exemplo, aí você vai ter certeza do valor da corrente de fuga dele. Isso para um capacitor relativamente grande como esse de 1000 microfarads. Claro, se você pega um capacitorzinho menor, aí é que está a tendência aqui. Você pega um capacitorzinho menor aqui, opa, esse aqui também é 1000. Esse aqui da Capson também é 1000. 1000 microfarads por 16 volts, muito semelhante ao outro. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui chegou a uns 28 micro, né? Por aqui, vamos ver então. Note que esse capacitor está carregado agora, né? Porque a gente fez a avaliação em DC, em corrente contínua. Então, tá aqui. Aí a gente faz a avaliação, esse capacitor foi retirado de um circuito, esse Capson aqui, mas o mesmo valorzinho, né? Então vamos lá. Quanto é que ele vai chegar? Vamos ver. Opa, olha lá, deu um estalido. Esse capacitor aqui, se não me engano, eu não achei nenhum bom exemplo de uma excessiva fuga num capacitor que estivesse assim, visivelmente em bom estado, tá? Mas esse capacitor, você nota que interessante, ele chegou mais rápido,
ao mesmo patamar do outro capacitor de 1000 microfarads. Bom, um pouco menos, né? Está em torno de 30 micro, né? Então você sempre pode deixar o capacitor rodando aí e ele vai chegar numa corrente de fuga aí mínima, né? Você pode também pegar capacitores menores, pode aplicar o mesmo conceito aqui. Só que a questão é a seguinte, bom, esse capacitor não tem nem tensão de trabalho. Você pode pegar, por exemplo, um capacitor, este capacitor que foi retirado da fonte HP, que é um capacitor de 200 volts. Opa, nem sei se está dando para ver direito, que o dano foi grande. Capacitor de 200 volts, idealmente você teria que ter uma fonte de tensão de 200 volts para avaliar com segurança se esse tipo de capacitor tem uma fuga grande ou não. Este capacitor é uma coisa interessante, porque ele mede muito bem, ele tem um valor de ASR muito baixo, e aí eu falei, bom, com esse dano todo, com essa confusão toda, ele deve estar muito ruim em termos de fuga, né? Aí o que eu faço? Para me aproximar ao máximo dos valores de 200, o que eu posso fazer? Deixa eu só desligar esse canal aqui. O que eu faço aqui? Eu, na realidade, isso é uma das grandes vantagens também da Keysight, que ela é bastante flexível. O que eu faço é que eu ponho o modo em série para conseguir fazer uma tensão, máxima tensão possível de 50 volts por 1 ampere. E nesse caso eu faço a associação dos dois canais. O canal 2 e os bornes, né? Do canal 2 e do canal 3. Elas são associados em série aqui nos bornes. Então, na realidade, o que eu faço aqui, eu posso simplesmente medir. Esse é um capacitor de 1 microfarad, tá? Então eu posso medir aqui, foi o que eu troquei da fonte da HP. Ele está bem feio. E naturalmente eu não tenho uma fonte, eu teria que arrumar uma fonte de 200 volts para ter absoluta certeza de que esse capacitor ainda está novo. Então vamos lá. Deixa eu setar aqui a minha tensão para os 51.5, a tensão máxima dessa fonte. E vamos ligar. Será que explode a minha mão? Pum. Olha que incrível. Eu estou com 50 volts aplicados nessa geringonça aqui. E o bicho... Atenção, a corrente de fuga é absolutamente ridícula. 4 micro. E ela bate bem com esse multímetro. Tá? Eu fiz testes com o multímetro de verdade. Ela bate bem. Ou seja, fuga praticamente zero desse cara aqui. Então, vai entender, né? A física é uma coisa interessante. Então, bom, note que esse capacitor está com 50 volts nele. Enfim, deixa eu só desligar a saída aqui. A gente pode partir também para capacitores um pouquinho mais parrudos. Esse tipo de capacitor leva bem mais tempo para carregar, mas a gente ainda assim pode sempre tentar. Então vamos lá. Vou botar o bichinho aqui, eu vou reduzir a tensão. Na realidade eu não vou ser tão carrasco aqui. Eu vou reduzir a tensão para 45. O capacitor é de 50. E vamos ver aqui positivo, negativo. Se eu ligar essa porcaria errada, a cobra vai fumar, entendeu? Então tem que tomar um belo cuidado. Então vamos lá, vamos ligar. Pum! Ok. Notem, aqui a tensão está crescendo, porque eu limitei a corrente em 100 mA. Então a fonte está alimentando e está carregando ainda o nosso mega capacitor aqui de 33.000. Chegando na tensão de 45, aí naturalmente a corrente começa a cair. Então, dado o tempo necessário, eu já deixei esses capacitores algumas vezes durante a noite, só para avaliar bem qual é a corrente de fuga e tal. E também existe um outro fator que depois eu discuti, que é a própria a corrente de fuga determina o quanto da carga o capacitor acaba perdendo, né? Se deixado livre, aí, digamos, desconectado, né? Então, olha só que interessante, eu tenho, na realidade, 600 microamperes muito tempo depois de ter conectado. Naturalmente, o capacitor é muito grande, mas também, então, naturalmente, a área das placas, né, das duas placas, e do dielétrico também, ela é bem maior. Então, isso aí basicamente mostra um tipo de capacitor aí que tem
Na realidade, ele ainda não tem uma corrente de fuga alta, porque eu não cheguei ao final da avaliação, né? Vou deixar ele rodando aí durante a noite, e aí depois a gente dá uma olhadinha nesse valor aí. Mas o fator é que essa é uma maneira bastante segura de se medir aí a corrente de fuga desses caras. Bom, agora eu peguei um capacitorzinho que tá... Esse aqui é um caso extremo, tá? É um capacitorzinho que eu troquei de uma fonte. Ele está efetivamente, visivelmente danificado, né? Tá estufadinho aqui, mas é só para ilustrar a questão da corrente de fuga, né? Faço a medida naturalmente com o medidor LCR, né? Então, é um capacitor de 680 microfarads por 16 volts. Naturalmente, 8 microfarads, fator de dissipação de 1.9, a coisa está bem ruim, né? Então, naturalmente, o medidor LCR já pegaria ele como um capacitor suspeito. Mas voltando aqui para a nossa KeySight, o que a gente pode fazer também, naturalmente, um capacitor de 16 volts, a gente pode também tentar avaliar a corrente de fuga dele, né? Então, vamos lá, conectando aqui aos 15 volts. Será que vai explodir na minha mão? Puf! Então, está aqui, o capacitorzinho está conectado e a corrente de fuga nele, olha que interessante, 1.3 miliamperes, extremamente alta, e efetivamente o capacitor está dissipando 19 miliwatts, quer dizer, o capacitor em si, 18, na realidade está baixando aqui um pouquinho, né? Mas você nota que a curva dele é bastante alta, né? Quer dizer, a parte mínima aí de corrente de fuga está relativamente alta, né? 1 miliampere é uma coisa bastante significativa para algo que não deveria passar absolutamente nada. Identicamente, um outro capacitorzinho aqui também, estufadinho. Vamos dar uma avaliada no bichinho. Troquei também de uma fonte. Este carinha aqui também não estava muito bom, não. Mas esse aqui também está estufado. Está com uma capacitância muito variada. E está com uma corrente de fuga de 200, olha lá, 300 microamperes e está crescendo, hein? Curioso, né? Está crescendo. Qual a diferença? A diferença é que provavelmente esse dielétrico desse tipo de capacitor, ele é um dielétrico químico, né? Então provavelmente a aplicação da tensão está fazendo lá o dielétricozinho internamente reagir, né? E por isso que dá essa variação, essas variações todas. Ele está crescendo, está apenas crescendo aí. Então, realmente, esse tipo de teste é importante, principalmente em capacitores de alta tensão, que você não pode confiar muito. Capacitores como esses aqui, principalmente se você está trabalhando em circuitos de alta e você vê um capacitor de alta tensão que não está muito bom, não parece estar muito bom. Às vezes até ele está com uma cara muito boa, mas é importante, principalmente se tratando de alta tensão, é importante ter essa medida de fuga aí sempre em xeque. E nesse caso não tem jeito, é só arrumar uma fontezinha de tensão e um multímetro, e aí, só que aí teria que ser de mais alta tensão, né, para chegar na tensão de trabalho do bichinho. É isso aí. Parou aí em 500 microamperes. Mas enfim, é isso aí. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje, e aí uma breve explicação aí, e espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e até a próxima.